Lendas Episódio 84. A queda dos muros de Jericó. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante, a queda dos muros de Jericó. Essa é uma história bíblica que mostra o poder de Deus e a fé do seu povo. Conheceremos os detalhes dessa história e as lições que podemos aprender com ela. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já enfrentaram algum desafio ou dificuldade na vida que parecia impossível de ser superado? Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela para marconesilva6@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Vocês sabem o que aconteceu nessa história bíblica? Como um povo conquistou uma cidade fortificada, sem usar armas nem violência? Descobriremos juntos nesse vídeo, que está baseado no livro de Josué. Capítulos 5 e 6, esse é um livro que conta as aventuras dos israelitas na Terra Prometida, sob a liderança de Josué, que sucedeu a Moisés. Moisés foi o grande libertador dos israelitas da escravidão no Egito. Ele conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, mas não entrou na terra prometida devido a um ato de desobediência. Antes de morrer, ele passou a liderança para Josué, que era um homem corajoso e fiel a Deus. A queda dos muros de Jericó aconteceu depois que os israelitas atravessaram o rio Jordão, que se abriu milagrosamente para eles passarem. Eles estavam na entrada da terra prometida, mas ainda tinham que enfrentar muitas batalhas para conquistar o território que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó foram os patriarcas dos israelitas, os pais das 12 tribos que formavam o povo de Deus. Deus fez uma aliança com eles e prometeu dar-lhes uma terra onde eles seriam abençoados e seriam uma bênção para todas as nações. Jericó era uma das cidades que ficava na entrada da Terra Prometida. Era uma cidade murada, com portas fechadas, que parecia impossível de ser tomada pelos israelitas. Os habitantes de Jericó estavam com medo dos israelitas, pois haviam ouvido falar dos milagres que Deus havia feito por eles no Egito e no deserto. No Egito, Deus enviou 10 pragas sobre os egípcios para forçar o faraó a libertar os israelitas. No deserto, Deus proveu água, comida e proteção para o seu povo. Ele também lhes deu os 10 mandamentos, que eram as leis que eles deveriam seguir para agradar a Deus e viver em harmonia mutuamente. Mas Deus tinha um plano para dar a vitória ao seu povo. Ele mandou Josué enviar 2 espiões para explorar Jericó e trazer informações sobre a cidade. Os espiões foram até Jericó e se hospedaram na casa de Raabe, uma prostituta que morava no muro da cidade. Raabe reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e decidiu auxiliar os espiões a escapar dos soldados de Jericó que os procuravam. Ela escondeu-os no telhado da sua casa e depois os fez descer por uma corda pela janela. Ela pediu aos espiões que poupassem a sua vida e a de sua família quando os israelitas atacassem a cidade. Os espiões concordaram, desde que ela colocasse um cordão vermelho na sua janela como sinal. Eles voltaram para Josué e contaram tudo o que viram em Jericó. Depois disso, Deus mandou Josué fazer algo muito diferente do que se esperaria em uma guerra. Marchar ao redor da cidade com todo o povo, os sacerdotes e a Arca da Aliança, uma vez por dia. Durante 6 dias, a Arca da Aliança era um objeto sagrado que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Ela continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. As tábuas da lei eram as 2 pedras onde estavam escritos os 10 mandamentos. O maná era o alimento que Deus fazia cair do céu
Para alimentar os israelitas no deserto, a vara de Arão era um bastão que floresceu milagrosamente. Para mostrar que Arão era o sacerdote escolhido por Deus, os sacerdotes deveriam levar a arca e tocar as trombetas durante a marcha. As trombetas eram instrumentos feitos de chifres de carneiro, que produziam um som forte e agudo. Elas eram usadas para anunciar eventos importantes ou para convocar o povo. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes e, na última volta, tocar as trombetas e gritar. Deus disse a Josué que assim os muros de Jericó perderiam, e os israelitas entrariam na cidade e a conquistariam. Ele também disse que tudo o que havia na cidade era consagrado a ele, e que nada deveria ser tomado como despojo, exceto o ouro, a prata e os objetos de bronze e de ferro, que deveriam ser levados para o tesouro do Senhor. Ele também disse que a cidade deveria ser destruída pelo fogo e nunca mais reconstruída. Josué obedeceu à ordem de Deus e fez tudo conforme ele havia mandado, e o que aconteceu? Os muros de Jericó perderam, e os israelitas entraram na cidade e a conquistariam. Eles mataram todos os habitantes de Jericó, exceto Raabe e sua família. Raabe era uma prostituta que havia escondido 2 espiões israelitas em sua casa e ajudado eles a escapar. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e pediu misericórdia para ela e sua família. Josué honrou o juramento dos espiões e poupou Raabe e sua família. Ela se tornou parte do povo de Deus e até mesmo uma ancestral de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte e o diabo. Ele é o nosso Salvador e Senhor, que nos ama e nos chama para segui-lo. Essa história nos ensina algumas lições importantes sobre a fé, a obediência e o poder de Deus. Vejamos algumas delas com mais detalhes. A fé é confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Os israelitas não viram os muros caírem antes de marchar, mas creram na promessa de Deus e seguiram em frente. Eles não se deixaram intimidar pelo tamanho ou pela força dos muros, mas confiaram no poder de Deus para derrubá-los. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como diz Hebreus 11:1. Hebreus 11 é um capítulo da Bíblia que fala sobre os heróis da fé, pessoas que confiaram em Deus e fizeram coisas extraordinárias por ele. Josué é um desses heróis, que pela fé derrubou as muralhas de Jericó. A obediência é fazer a vontade de Deus mesmo quando não entendemos o seu propósito. Josué não questionou o plano de Deus, mas cumpriu fielmente as suas instruções, mesmo que parecessem estranhas ou inúteis aos olhos humanos. Ele não se apoiou no seu próprio entendimento, mas reconheceu a Deus em todos os seus caminhos, como diz Provérbios 3:5-6. Provérbios 3 é um capítulo da Bíblia que fala sobre a sabedoria divina, que é superior à sabedoria humana. A sabedoria divina nos ensina a temer a Deus, a obedecer aos seus mandamentos e a confiar na sua providência. Josué foi um homem sábio, que obedeceu a Deus e recebeu as suas bênçãos por isso. O poder de Deus é ilimitado e soberano sobre todas as coisas. Ele consegue realizar milagres e vencer obstáculos que parecem impossíveis aos olhos humanos. A queda dos muros de Jericó foi um testemunho do poder divino em ação, demonstrando que nada é difícil demais para Deus. Essa história nos lembra que, quando confiamos em Deus e obedecemos à sua vontade, Ele pode fazer maravilhas em nossas vidas e nos conduzir à vitória. A misericórdia e a graça de Deus são estendidas a todos, independentemente de sua origem ou passado. Raabe, uma prostituta gentia, encontrou favor diante de Deus por sua fé e ação de abrigar os espiões israelitas. Ela e sua família foram poupadas da destruição de Jericó e se tornaram parte do povo de Deus. Isso nos ensina que Deus valoriza a fé e a disposição de corações sinceros, independentemente de sua história ou circunstâncias. Por fim, essa história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis em nossa vida, assim como os israelitas marcharam ao redor de Jericó e viram os muros caírem.
podemos confiar que Deus consegue derrubar as barreiras em nosso caminho e nos conduzir à vitória, se permanecermos firmes em nossa fé e obediência, que possamos aprender com a história dos muros de Jericó a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a obedecer à sua vontade e a testemunhar seu poder transformador em nossas vidas. Que sigamos o exemplo de fé e coragem dos israelitas e experimentar as bênçãos abundantes que Deus tem reservadas para aqueles que confiam nele. A história dos muros de Jericó nos ensina valiosas lições sobre fé, obediência e o poder de Deus. Ela nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, de obedecer à sua vontade mesmo quando não entendemos seus propósitos, e de reconhecer que o poder divino consegue derrubar quaisquer obstáculos que se apresentem em nosso caminho, que possamos aplicar essas lições em nossa própria jornada de fé, confiando em Deus em todas as circunstâncias e experimentando seu poder transformador em nossas vidas. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Pro marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.